Esse fim de semana, eu resolvi fazer uma breve pesquisa sobre animes no Google. Afinal, fazia cerca de 2 meses que eu mal assistia um episódio de anime direito, e em meio a essas pesquisas, eu trombei com Kaguya-sama Love is War, uma obra que sinceramente eu amo muito de coração. Eu já havia chegado a começar a ler a primeira parte do mangá, mas nunca terminei, então eu aceitei essa missão e fui direto pro mangá inteiro de Kaguya-sama. Sinceramente, que decisão incrível! Esse pra mim é um dos melhores mangás que eu li na minha vida, e olha que eu passo o dia inteiro lendo mangás. Então hoje, nesse vídeo, vamos falar de Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya, o casal, entre aspas, impossível de Kaguya-sama. No começo do mangá, temos poucas informações exatas sobre os personagens. Sabemos que Kaguya Shinomiya é a princesa da família Shinomiya, a filha de Gan-an Shinomiya, o líder de um conglomerado de empresas que possuem os bens no valor de 2 trilhões de ienes. Ou seja, Kaguya Shinomiya é muito, mas muito rica, enquanto Miyuki Shirogane é simplesmente descrito como um gênio entre os gênios, um garoto que simplesmente domina o top 1 dos simulados nacionais do Japão de forma constante. Ele é sempre o primeiro colocado nas pesquisas nacionais, e que ao contrário de Kaguya, que nasceu talentosa, Shirogane foca todos seus esforços de forma assustadora em seus objetivos. Desde o início, Miyuki e Kaguya possuem um tipo de relacionamento que podemos chamar talvez de estranho. Ambos estão completamente apaixonados um pelo outro, mas seus egos e orgulhos não permitem que um vá e se declare. Como duas pessoas que vivem no meio de pessoas ricas e poderosas, onde o jogo de poderes é sempre descrito e comentado, os dois criaram o preceito ou a crença de que quem se declarasse primeiro perderia a guerra do amor, e que mesmo com ambos começando a namorar após a declaração, a pessoa que se declarou estará em posição inferior à pessoa que recebeu a declaração. E é aqui que começa a guerra do amor entre esses dois. A partir de agora, eu vou começar a falar algumas coisas que aconteceram no mangá e do jeito que a autora trabalha esses dois personagens. Então vamos lá. No começo da obra, é muito raro vermos Kaguya e Miyuki realmente agindo como casal. Na maioria das vezes, eles fazem apenas disputas intelectuais para tentar conseguir a confissão do outro. Internamente, enquanto pensam com eles mesmos, vemos que tanto um quanto o outro almejam essa declaração ao máximo. De início, temos só alguns jogos bobos entre eles, mas conforme a história avança e os personagens cada hora são mais desenvolvidos, vamos cada vez mais vendo uma aproximação entre os dois, e cada vez mais seus problemas também sendo revelados. No arco do Festival dos Fogos de Artifício, é a primeira vez que vemos o lado mais pesado de Kaguya Shinomiya, pelo menos o lado mais pesado dela dentro da obra. No capítulo 44 do mangá, Kaguya se refere a ela mesma como alguém abençoada, mas ao mesmo tempo, o ambiente ao seu redor, com o tom e o contexto dessa frase, mostra que ela só é abençoada apenas na visão de outras pessoas, enquanto para a própria Kaguya, a sua bênção na verdade seria o seu inferno. Um dos maiores sonhos de Kaguya nesse arco era poder ver os fogos de artifício com o presidente e seus amigos, mas ela foi completamente frustrada por uma das empregadas de seu pai. Até esse momento da obra, na casa de Kaguya, a única pessoa que realmente parecia apoiá-la era sua empregada pessoal, Aya Hayasaka, a única que Kaguya realmente mantinha sua guarda baixa naquela casa. Talvez a única pessoa no mundo que realmente conheceu o lado sensível de Kaguya até esse momento. No fim do arco, durante os capítulos 45 e 46, é muito, mas muito lindo de se ver que Kaguya, a que chorou tanto por perder o festival mesmo fugindo de casa, olhando os fogos de artifício em uma outra cidade junto com seus amigos e Shirogane, pra ela era como se fosse um sonho realizado. Talvez essa tenha sido a primeira vez em sua vida que Kaguya realmente se sentiu como um adolescente normal, em uma vida normal também, apenas alguém que aproveitava os fogos com seus amigos e a pessoa que amava. Esse arco foi tão importante pro mangá, porque também foi a primeira vez que vemos Miyuki e Kaguya realmente aceitando que gostam um do outro. Ambos simplesmente ficam mais distantes por vergonha e evitam conversar por causa da timidez gigantesca após os acontecimentos desse arco. E é agora que vamos começar a falar de Miyuki Shirogane, o presidente do conselho estudantil. E para isso, então vamos lá pro capítulo 135, no arco do Festival Cultural. Esse é talvez o arco com maior desenvolvimento de personagens da série inteira. Vários casais são criados nesse momento, inclusive o segundo triângulo amoroso mais destacado da obra, mas vamos focar no casal principal. Miyuki Shirogane passou na faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, e teria que ir embora do Japão na metade de seu terceiro ano do colegial,
o que resultou a ele pouquíssimo tempo para criar algo com Kaguya. Até esse momento da obra, Miyuki e Kaguya não tinham pressa para se envolver um com o outro. Para eles, isso acabaria acontecendo naturalmente. Porém agora, com um prazo em jogo, que eles teriam para se juntar e depois se separarem por um longo período, Miyuki seria obrigado a agir. Então, ele decidiu com ele mesmo que se Kaguya não se declarasse para ele até o fim do festival cultural, ele com certeza faria. E assim aconteceu. No fim do festival cultural, Shirogane colocou seu plano em ação. Ele simplesmente criou uma bagunça gigantesca na escola, com um mistério, o sumiço dos balões de coração. Ele foi dando várias pistas pela escola para que apenas Kaguya conseguisse desvendar esse mistério. E assim, os dois acabam se encontrando na parte mais alta da escola. Ambos finalmente estariam frente a frente para uma declaração. Shirogane preparou para Kaguya a declaração dos sonhos dela. Pelo menos era o que ele pensava. O presidente simplesmente fez uma chuva de balões de coração, o que é meio irônico se comparado com a frase inicial desse capítulo, que no caso é o capítulo 135, onde diz o seguinte, abre aspas, para ser amado, os humanos agirão como uma forma idealizada de si mesmos, escondendo seus descontentamentos. Eles são fundamentalmente desonestos, o que faz-os se apaixonar, algo bem aterrorizante, de uma pessoa desonesta para outra. Foi nesse contexto, com a declaração de Miyuki Shirogane, que Kaguya Shinomiya também se declara. E finalmente, sério, finalmente eu vibrei nesse momento, tivemos o beijo de Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya, o presidente e a vice-presidente do conselho estudantil. E cara, é uma cena muito, mas muito bonita. Principalmente o quadro do mangá que fizeram pra essa cena, que finalmente se tornou um quadro claro, tirando aquele clima pesado de tensão e medo que os dois haviam criado para a declaração. E o mangá, com as cores preto e branco, reflete muito isso. Quanto mais tensão, quanto mais ansiedade, mais o mangá vai ficando escuro. E quando eles jogam pra fora o que eles estão pensando, o mangá ele clareia, dando uma sensação de liberdade, uma sensação que os dois realmente eram eles mesmos naquele momento. Naquele momento específico, nenhum dos dois mais se lembrava que Miyuki era apenas uma pessoa normal, e Kaguya é a herdeira de um dos maiores conglomerados de empresas do mundo. Mas é óbvio, como algo típico dessa obra, não é aqui que os dois começam finalmente a namorar. Temos então mais um arco, o arco da Kaguya de Gelo e da Noite de Natal. Esse arco trabalha dois assuntos realmente pesados, como o gigantesco complexo de inferioridade de Miyuki e o gigantesco medo de não ser amada por quem é de Kaguya. Então vamos começar pelo Shirogane. Nesse arco, entendemos que quando os pais de Miyuki se separaram, ele ficou para trás. A mãe deles simplesmente abandonou Miyuki e levou com ela sua irmã. Essa aqui talvez seja a maior frustração da vida de Miyuki e um dos fatos que moldou a sua personalidade em ser o melhor de todos no que faz. Quando Shirogane conheceu Kaguya e se apaixonou por ela, ele sabia que a menina era a princesa da família Shinomiya e que ela estava em outro mundo se comparada a ele. Já pelo lado de Kaguya Shinomiya, depois de ela beijar Miyuki, por toda a pressão que ela sofreu durante a vida e por ter julgado que cometeu um erro durante o beijo, simplesmente ela mudou sua personalidade e ficou completamente instável. Primeiro, ela demonstrou uma personalidade bem infantilizada e depois virou a Kaguya de Gelo, uma versão de si mesma que, de acordo com a própria Kaguya, seria a pior versão de si. Ela era extremamente sincera, fria e, para alguns, arrogante. Ela basicamente voltou ao padrão imposto pela família Shinomiya em sua personalidade. Shirogane, de início, não sabia exatamente como lidar com essa Kaguya, e aos poucos ele vai ficando louco, chegando até mesmo a ir para o hospital por toda a pressão que sofreu, onde ele acaba sendo diagnosticado pelo médico como um doente de amor. Ele basicamente não dormia e se esforçava ao máximo para alcançar o seu objetivo, passando até mesmo do limite do seu próprio corpo. E é nesse capítulo 147 também que entendemos melhor o que Miyuki pensa de si mesmo. Shirogane explica que a pessoa que Shinomiya conheceu e beijou não era ele, e sim um blefe que ele criou de si mesmo. Ele até mesmo chega a dizer que era necessário um milagre para que Kaguya se apaixonasse pelo seu eu de verdade. Miyuki realmente vestiu uma máscara de alguém que ele não é, um ser humano perfeito, que excede os próprios limites para estar no topo. Tudo isso para vencer o seu complexo de inferioridade e se sentir digno da Kaguya. Miyuki, com o passar dos anos, praticamente se autodestruiu. Ele acreditou tanto nisso, nessa parte de ser inferior a Kaguya, que ele simplesmente tentou fugir quando a Kaguya encontrou o seu lado ruim, quando ele não conseguiu comprar para ela o melhor presente de Natal. E sem conseguir fugir da Kaguya, Kaguya rouba o seu presente, e ele se vê perdido nesse momento. Ele mesmo
não sabia o porquê de ter feito aquilo, ou o porquê de ter comprado algo tão bobo, mas tudo acaba bem. Quando Kaguya abre o presente, ela acalma o Shirogane e diz que não está desapontada, e que aquele ali era o clima que para ela, apesar de simples, era o mais romântico que ela podia desejar. E foi assim que aconteceu o segundo beijo de Miyuki e Kaguya, um beijo bem mais simples que o primeiro. Podemos dizer que até foi bem mais comum, porém, pelo lado de Kaguya, essa aqui foi a sua vitória, uma vitória contra a pressão social de ser a princesa da família Shinomiya e contra nunca ser amada. Naquele momento em específico, com aquele simples beijo de Miyuki, ela era apenas uma menina normal, alguém que estava amando e sendo amada. E por fim, para Miyuki Shirogane, esse momento foi o momento que pela primeira vez em sua vida, alguém valorizou seu lado imperfeito, alguém realmente amou ele por ser Miyuki Shirogane e não o genial presidente do conselho estudantil. E essa foi a consolidação do amor entre aspas impossível de Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe aqui nos comentários a hashtag Kaguya, que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. No mais, obrigado por ficar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!